Hoje o quadro Questão de Direito vai falar sobre pensão alimentícia. O valor desse benefício é determinado pela Justiça para atender às necessidades básicas dos filhos, mas muita gente encontra dificuldade para receber esse direito. Vamos ver na reportagem. Cristiane é mãe de 2 filhos. Há cerca de 9 anos, começou uma batalha contra o pai das crianças para conseguir o pagamento da pensão alimentícia, que na época girava em torno de 5 salários mínimos para cada filho. Por conta do transtorno, a universitária processou o ex-marido. Ele chegou a ser preso por 2 meses, devido à inadimplência. Depois que a minha filha nasceu, e aí a gente teve que regular valores de pensões, e aí foi quando ele não quis mais pagar a pensão. E foi quando eu dei entrada na justiça para estipular um valor. Casos como o da Cristiane são comuns. A pessoa que não pagar a pensão alimentícia pode ser presa. Agora, a justiça também determinou que, além da prisão, quem estiver devendo terá o nome incluído no SPC e Serasa. Para passar a receber a pensão, leve os seus documentos e os da criança até o advogado. Depois que ele entrar com um pedido judicial, o juiz fixa um valor que o pai será obrigado a pagar. Se o ex tiver emprego, o juiz vai mandar uma ordem para que o valor da pensão seja descontado da folha de pagamento dele. Feito todo o processo, a pensão deve ser paga em até 3 meses. É uma verba necessária para o custeio desse melhor. E ela está vinculada exatamente ao quê? Ao pagamento da educação, da alimentação, da saúde, da moradia, vestuário, lazer e locomoção. Bom, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o jurista Zeno Veloso. Doutor Zeno, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. A gente viu na reportagem do Roberto contando que, além da prisão, que é um mecanismo utilizado nesse processo de pensão alimentícia, há agora também uma mudança que é em relação à inclusão do devedor no SPC e no Serasa. Em que circunstância isso deve acontecer? A partir do primeiro mês, por exemplo, que não pagar, ele pode ser incluído ou não? Sim. Todo o processo, todo o mecanismo é evitar o máximo de consequência, que seria a prisão do devedor. Isso tem se procurado evitar. Então, o que se está procurando são outros mecanismos. Por exemplo, colocar o nome no Serasa, impedir que participe de concursos, o que tem um aspecto negativo, que se ele não vai para o concurso, ele não vai ganhar mais, etc. Impedir que tire o passaporte, que tem vagabundo aí que não paga por filho que está passando fome, mas vai passear na Europa. Ainda coloca em jornais, eu fui para aqui, foi para ali, faz a maior propaganda do que ele está fazendo. E aí a situação é diferente, né? E o filho passando fome, quer dizer, é pilantragem. Então nós temos que fazer tudo para evitar esse drama terrível que é a falta de atendimento das pessoas que precisam de alimentos. Exatamente. Isso depende muito do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então eu fiquei feliz há pouco em ver aqui a doutora Elvina, o doutor Brabo, grandes juízes e membros do Ministério Público, que são exemplares nas suas profissões. Eu creio que pessoas como essas e outras que têm se multiplicado, haverá de se trazer com essa atividade, com pessoas preparadas nos cargos, uma melhoria para esse problema no Brasil. Com certeza. A gente tem a pergunta aqui da Ana Reis, do Marco. Ela diz o seguinte, que a empresa em que o pai da filha trabalha faz o desconto em folha de pagamento, mas não faz o devido repasse, às vezes, para a conta da criança. Ela quer saber o que ela pode fazer. Entrar com uma ação contra essa empresa. O Ministério Público está aí para tomar uma providência. Essa empresa tem obrigação legal e constitucional de fazer o repasse imediato com o desconto. Está a empresa se locupletando com o dinheiro do trabalhador e, o que é pior, com o dinheiro da criança que está passando fome. Como é que vai pagar a escola, hospital, lazer, etc., se a empresa não faz o repasse no momento certo? Isto é extremamente grave. Tem uma pergunta aqui, doutor Zeno, em relação ao cálculo que é feito em relação ao salário mínimo. Por exemplo, ele quer saber aqui, uma pessoa que não disse o nome, como é que é feito o cálculo com base no salário mínimo, por exemplo? Como é que é feito esse cálculo para o pagamento de pensão? Este é um dos poucos casos em que se admite a vinculação com o salário mínimo, que em princípio vincular com o salário mínimo é proibido, evita-se isso, mas se permite que haja uma vinculação com o salário mínimo. Por exemplo, o cidadão tem que pagar 2, 3 salários mínimos por mês para o pensionado, para aquela pessoa que ele precisa proteger e amparar. Aí está vinculado ao salário mínimo. Com a variação do salário mínimo, essa é a vantagem dessa vinculação, automaticamente estará atualizada a pensão.
Perfeito. O senhor falou sobre a questão da necessidade, né? A utilização desse recurso para a necessidade da criança, né? O Lucivaldo do Guamá, ele quer saber se no valor do dinheiro da pensão é possível, se pode pagar, por exemplo, roupas ou outro tipo de compras ou não? Bom, a pensão alimentícia é para atender um somatório. Educação, lazer, vestuário. Então isso tudo está nessa soma. Claro que é uma coisa um tanto quanto relativa. Às vezes uma pensão que se paga de R$1.000 para uma pessoa pagar até viagem de férias, lazer, educação, às vezes não dá. O direito, a gente diz, dá jeito para quase tudo, mas não dá jeito para o impossível. A pensão alimentícia é um binômio entre as possibilidades de quem paga ou que deve pagar e as necessidades de quem recebe ou deve receber. A essa proporcionalidade vai depender de uma atuação razoável, inteligente do juiz. Agora mesmo eu vinha saindo e o Nonato aí, que trabalha na portaria do prédio que eu moro, professor, o senhor vai falar de quê? Eu vou falar de pensão alimentícia. Eu tenho um colega lá, sabe que todo mundo vê esse programa, todo mundo do Pará vê esse programa. Qual é o problema do teu colega, Nonato? Ele ganha um salário e brigou com a mulher dele, tem 2 filhos, mas já tem uma outra família paralelamente. E a mulher dele está pedindo pensão alimentícia para ela e para os filhos no valor de R$800. Ora, dentro daquele tal binômio possibilidade-necessidade, ela pode até precisar de R$800. Mas ele ganha R$1.000, como é que ele vai pagar 800? O juiz tem que resolver esse impasse. Perfeito, doutor Zeno, o senhor vai continuar com a gente aqui no Bom Dia. Vamos continuar falando sobre pensão alimentícia. Você de casa ainda pode participar, mande perguntas para o bdp@tvliberal.com.br e também o nosso aplicativo de mensagens instantâneas. É o 99943-0002. Doutor Zeno Veloso, daqui a pouquinho vai tirar suas dúvidas aqui no estúdio. Muito obrigado. Até já, doutor Zeno. Questão de Direito de hoje falando sobre pensão alimentícia. A gente volta a conversar com o doutor Zeno Veloso. Doutor Zeno, eu tenho uma pergunta aqui interessante da Ania. Ela quer saber se existe 13º salário para a pensão. Sim, se por acaso a pensão está vinculada ao que o que deve pagar a pensão recebe numa instituição, então todas as parcelas do que ele recebe, ele tem que descontar proporcionalmente àquela pensão já estipulada. Certo. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que moveu uma ação de execução de alimentos, que nunca foram pagos, ainda que já sentenciado, ela lembra, e desde fevereiro de 2015 não conseguem notificar o devedor. Ela quer saber o que ela pode fazer agora. Às vezes o cara se esconde, né? Ele desaparece. Aquilo que eu falei no outro bloco, o direito pode quase tudo, mas não pode fazer acontecer o impossível. Não se sabe onde está o sujeito, ele desapareceu, ele morreu para o mundo, ele desapareceu, não tem como notificá-lo. Agora, a justiça tenta de todas as formas, ir atrás, vai buscar, etc, etc, etc. Hoje, com as redes sociais, tem gente que está achando o pilantra lá escondido no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná. Aliás, um parênteses, que maravilha, o índio doutor com essa senhora defendendo a etnia. Temos que acabar com o preconceito no nosso país. Com certeza, doutor Zeno, importante sim. Olha só, tem uma outra pergunta aqui, de uma pessoa que quer saber se a mãe pode representar um filho que completou 18 anos durante uma ação de alimentos. Aí não, porque o filho já é maior com 18 anos, a não ser que ele seja incapaz por alguma razão. A partir dos 18 anos é o filho que vai cobrar pessoalmente o que deve a ele o pai, se é que deve. Não é a mãe macho que representa. Antes dessa idade, se o menino é criança, menor, aí a mãe vai representá-lo na ação. Certo. Tem uma pergunta aqui de muita gente preocupada com a questão atual do país, numa crise econômica. Infelizmente, o desemprego é uma realidade, nós mostramos inclusive hoje aqui no Bom Dia. No caso do pai desempregado, pergunta aqui o telespectador, ele quer saber como é que fica a situação numa ação que já há um valor estipulado pelo juiz e ele é obrigado a pagar. Ele perdeu o emprego, o que ele tem que fazer agora? Eu vou dizer o que eu já falei pela 3ª vez hoje. Engraçado usar essa mesma expressão, mas é verdade. O direito pode quase tudo, mas não pode o impossível. Se o sujeito morreu, não pode mais pagar pensão. E o desempregado morreu economicamente, desgraçadamente. Ele não tem renda. Como é que ele vai tirar uma proporção da renda para pagar a pensão? É uma desgraça generalizada para ele que está desempregado e o filho que passa fome. Então ele procura um advogado, a defensoria... Não adianta. Tentar... Quer dizer, procurar para quê? Se o sujeito não tem emprego, não tem renda, vai pagar pensão como? É apelar para o Estado, para as entidades de socorro público, para a Previdência Social, aí entra o Estado. Justamente
o que pensiona as pessoas que necessitam, até de certa forma aliviam o Estado das obrigações sociais com relação a estas criaturas. Certo. Agora, neste caso, não tem muito jeito, é apelar para as instituições públicas ou privadas de apoio. É uma porque situação... o pai está desempregado, está passando fome também ele. São dois a passar fome. É uma situação uma delicada, desgraça né? geral. Infelizmente. Em relação ao atraso, até quando é possível se atrasar o pagamento de pensão? Não, a pensão tem que ser paga no seu vencimento. Agora, se há uma demora nisso, além do normal, é o princípio que prevalece aqui, é o da razoabilidade. Aí o sujeito pode até ser preso, uma prisão civil, que é o máximo que pode acontecer. Todo mundo combate a prisão civil. Mas eu tenho uma amiga juíza, colega da Elvina, por sinal também uma brilhante juíza, que me disse: eu sou contra a prisão civil, doutor. Mas quando eu digo para o advogado, eu vou mandar prender o teu cliente, aparece o dinheiro no dia seguinte. Aí é difícil, né? Então, o recurso muito utilizado ainda, que em alguns casos funciona. Pois né, mas aí, infelizmente, funciona. O cara, para não ser preso, dá um jeito, a família vai atrás, os parentes dele, e acaba arrumando dinheiro para aquelas crianças não passarem necessidade. E lembrando que quem não tem condições de pagar um advogado pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma das melhores do Brasil e a do Pará. Eu já disse isso aqui várias vezes e é reconhecido nacionalmente. Inclusive, tem uma pergunta da Suelen da Cidade Nova, ela quer saber como procurar seus direitos, procura a Defensoria Pública e lá haverá orientação para tentar... Ela é orientada, vai para o setor próprio e a Defensoria é a pessoa da Defensoria Pública vai ser o seu advogado. Doutor Zeno, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Grande alegria de estar aqui, graças a Deus, aqui no Bom Dia Pará. Presente mais com alegria que a gente